Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Joverlane Paula e o nosso tema de hoje é sobre chuva ácida. Sim, nessa aula vamos entender como é que ela se forma, quais são as suas consequências no meio ambiente, na nossa saúde e na nossa cidade. Então, se você conhece, fica aqui nessa aula para você adquirir mais conhecimento. Se não, continua aqui também para absorver e entender o que é chuva ácida, tá certo? Vamos lá, pessoal, começar a nossa aula? Chuva ácida, pessoal, olha só. A chuva ácida, ela é um fenômeno ambiental que afeta ecossistemas e a saúde humana, olha só. Ela ocorre quando poluentes no ar se combinam com a umidade, formando esses ácidos, né? A chuva ácida. Então, compreender as suas causas e impactos é fundamental para a preservação do meio ambiente, tá, pessoal? Então, a chuva ácida, ela é um tipo de poluição, sim, que afeta não só o meio ambiente, a saúde, mas afeta as cidades, as construções. E entender essa chuva ácida é super importante, tá ok? Mas aí você me pergunta, professor, o que seria uma chuva ácida, né? O que seria um ácido, na verdade? Como é que a gente sabe que uma chuva é ácida? Olha só esse gráfico, pessoal. O que é, né? A chuva ácida, ela é uma forma de poluição atmosférica, tá? Ou seja, no nosso ar, que ocorre quando gases liberados por atividades humanas, atividades seriam quais? Carros eliminando o dióxido de carbono, indústrias, fábricas, liberando esses poluentes, tá? Reage com a nossa atmosfera, tá? E se transformam em ácidos, que depois retornam à superfície com a chuva, neve e neblina. Olhando essa escala de pH, o que sei que é uma chuva ácida? Pessoal, uma chuva ácida, ela é menor, tá? Do que aí a água pura, que é considerado 7. Água pura ou água destilada, tá? Então, a chuva normal, ela é muito maior do que 5,6. E uma chuva ácida, ela é menor que 5, como mostra aqui, ó. Menor do que 5. É isso aqui que é esse pH de chuva que vai deixar essa chuva mais destrutiva e corrosiva para nossa cidade, tá? Mas aí, como é que se forma essa chuva? É simples, pessoal, é tranquilo, olha só. Acompanha aqui comigo. Como é que se forma essa chuva ácida? A acidez extra da chuva provém da reação de contaminantes aéreos, principalmente óxidos de enxofre, tá? E óxido de nitrogênio, com a água presente no ar, formando ácidos fortes, como o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Aqui. Então, olhando aqui na imagem, pessoal, o que você está observando? Quem são meus maiores poluentes? Indústrias, fábricas, carros, até mesmo aviões estão eliminando esses tipos de gases, certo? Esses gases vão subir para a nossa atmosfera. Acontece que a nossa atmosfera, ela tem o quê? H2O, a nossa água. Então, a partir do momento que esses ácidos, esses poluentes, se misturam com a água, vai transformar, né, em chuva ácida. Temos aqui, ó, o óxido, né, de nitrogênio, mais a água vai se transformar em quem? Ácido nítrico. Temos aqui o dióxido de enxofre, mais água vai se transformar em quem? Ácido sulfúrico. Tá. Chegando aqui na atmosfera, ela vai se envolver ali na nuvem e, consequentemente, ela vai fazer a precipitação, né? Ela vai chover. Então, quando chove, né, essa chuva ácida, ela vai destruir quem? Floresta, vai poluir rios e, consequentemente, vai afetar a saúde humana também. E detalhe, prestando atenção aqui também, não é só porque essas fábricas e carros estão emitindo poluente, né, vai misturar aí com água, vai chover nesse local? Não. A gente vai ter ação também das nuvens, que vai carregar essa nuvem que tá, né, que tem aí esses poluentes e vai jogar para outro lugar. Ou seja, formou a chuva ácida aqui, mas choveu em outro lugar. Então, a chuva ácida, ela afeta o nosso planeta todo. Choveu aqui,
produziu poluentes aqui e choveu em outro lugar, tá certo? E isso destrói, né, o nosso ambiente. Olha só, mas de onde vêm esses poluentes? Como a gente viu, né, a gente percebe que vem a maioria das vezes de atividades humanas. Através de fábricas e usinas, liberam esses poluentes como dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio. A combustão de carvão, petróleo e gás natural libera grandes quantidades de poluentes também. Os veículos emitem óxido de nitrogênio, que são percussores da chuva ácida. Ah, mas professora, é só atividades humanas que liberam esses óxidos? Não, pessoal, a natureza ela também libera. Através de quê? Através dos vulcões. Os vulcões eles têm uma capacidade suficiente para liberar dióxidos de enxofre, que vai conseguir formar a chuva ácida. Mas apesar da natureza ter esse fator, o ser humano ainda continua sendo o maior vilão, o maior produtor aí de chuva ácida, por assim dizer. Tá ok? Olha só, um pouquinho da história da chuva ácida. O conceito de chuva ácida começou a ser reconhecido no século XX, quando os cientistas perceberam a relação entre a poluição e os danos naturais. Estudos mostraram que a chuva ácida afeta o quê? Florestas, como a gente está vendo aí na imagem, né? Elas destroem realmente as florestas. Os solos, eles matam os nutrientes essenciais dos solos e os corpos de água, ou seja, eles deixam esses rios mais ácidos, que matam os seres vivos, peixes, né, ou qualquer ser vivo que vive nessa água. Então, desde então, a conscientização sobre seus efeitos ele tem aumentado globalmente. Inclusive, na Alemanha já houve protestos, tá, conhecidos aí como a morte das florestas, que estão relacionados à chuva ácida. E isso aconteceu lá nos anos 80. Só faz tempo aí que as pessoas estão se conscientizando sobre essa poluição, tá ok? E quais são os efeitos na saúde humana? Vai afetar nariz e garganta, vai crescer, tá tendo, né, mais casos de asma e sinusite. Como assim? Pessoal, esses gases, né, esses poluentes, ele tá afetando a mucosa nasal. Irrita, na verdade, essa mucosa nasal, que vai desenvolver mais rinite, mais sinusite, mais alergias, né, respiratórias, tudo isso devido à poluição do ar atmosférico, tá certo? Quais são as outras partes que vai afetar? Os olhos, pessoal. A maior probabilidade de desenvolver o quê? Conjuntivite. 3. Vai também afetar os brônquios, maior predisposição a broncopneumonia, pessoal. Sim, esses gases, eles, quando entram em contato, né, com esses brônquios, ele vai afetar diretamente os alvéolos pulmonares, vai deixar ele ali, né, debilitado, precisando a pessoa procurar tratamento contínuo. Então, é sério essas doenças, tá certo? Quais são outros órgãos que podem ser afetados com esses gases? Os pulmões, pessoal. Risco de enfisema pulmonar, tá certo? O coração também é afetado, ou seja, desenvolve mais doenças cardiovasculares. Ou seja, esses gases, ele afeta diretamente a população. Até você mesmo se prestar atenção nos noticiários, até mesmo nas cidades que tem muita poluição, aumenta grandes casos de internação hospitalares devido às dificuldades respiratórias. Por causa de quê? Por causa da poluição atmosférica, tá certo? E quais são os efeitos no meio ambiente? Acompanha aí. As chuvas ácidas, elas não ocorrem só na região geradora de poluição. Correntes de ar, né, pessoal, os ventos, eles carregam as nuvens carregadas de poluição até regiões distantes. Danos ambientais graves podem ocorrer, florestas inteiras com suas árvores ressecadas. Olha aí essa imagem, pessoal, é uma consequência de chuva ácida. Mas, professora, isso aí é só uma chuva que faz isso aí? Não, pessoal. Quando eu falo chuva ácida, não estou dizendo que a partir do momento que chove já te queima. Não é que nem aqueles ácidos de laboratório. Isso aí acontece com o tempo, tá? A gente vai percebendo essas destruições durante o tempo, tá certo? Vamos lá. Quais são os efeitos nos ecossistemas aquáticos? Lagos e rios podem se tornar ácidos devido ao quê? À chuva ácida.
A acidificação da água afeta a vida aquática, como peixes e plantas aquáticas. Ecossistemas aquáticos correm risco de colapsar, tá certo? Então, afeta aí os rios também. E quais são os efeitos no meio urbano? Olha só essas imagens aí. A chuva ácida danifica esculturas feitas de mármore e calcário. Por quê, pessoal? Porque esses ácidos, a chuva ácida, ela reage muito com esse material, tá? Então, eles estão mais fáceis a ser degradados, tá? Pois o ácido aí, ó, reage com carbonatos desses materiais, causando corrosão, perda de detalhes e deterioração da superfície. Até mesmo a Estátua da Liberdade, ela já passou pelo esse processo de deterioração, tá? Inclusive, muitas esculturas na Europa também estão passando aí por esses efeitos da chuva ácida, tá ok? Bom, pessoal, então isso aí são as consequências. Você viu como ela se forma, tá? Quais são as consequências na nossa saúde, no meio urbano, nos lagos e rios. E agora a gente vai resolver umas questões, 3 questões aí para ver se você entendeu bem como funciona a chuva ácida. Tranquilo, tá certo? Vamos lá para a questão 1, pessoal. Olha só, atividade. Questão 1. Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é o que? A poluição atmosférica. Chaminés altas lançam ao ar, entre outros materiais. O dióxido de enxofre, que pode ser transportado por muitos quilômetros em poucos dias. Dessa forma, podem ocorrer precipitações ácidas em regiões distantes, causando o quê? Vários danos ao meio ambiente. Estamos falando aí da chuva ácida. Com relação aos efeitos sobre o ecossistema, podemos afirmar o quê, pessoal? Aí você vai dizer quais dessas assertivas é verdadeiro ou falso, tá? Assertiva 1. As chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da água de um lago, que acarretaria a morte de algumas espécies, rompendo a cadeia alimentar? Na aula, pessoal, a gente viu a escala lá de pH e viu que o ácido é menor do que 5. Então, ela está causando, sim, a diminuição. Tá certo? Então, analisando essa afirmativa, ela está correta, tá? Então, a gente vai colocar aí certo. Vamos para 2. As chuvas ácidas poderiam provocar acidificação do solo, o que prejudicaria o crescimento de certos vegetais? Sim, pessoal, a gente viu que, que a chuva ácida ela afeta vários ambientes, né? Inclusive o solo. O que acontece no solo? Ela vai matar os nutrientes essenciais e isso vai dificultar com certeza a absorção de nutrientes da planta pelas raízes. Então, vai dificultar, sim, aí o crescimento desses vegetais. Então, ela está certa também. Vamos analisar a terceira. As chuvas ácidas causam danos se apresentarem o valor de pH maior do que a água destilada, ou seja, a água pura, pessoal. Verdadeiro ou falso? A gente viu que a chuva ácida ela é menor, não maior. Até porque o valor do pH de uma água destilada é 7. E a gente sabe que uma chuva ácida é menor do que isso. Então, essa aí, analisando, ela está errada, tá? Então, dessas afirmativas estão corretas qual? Alternativa A, B, C, D ou E? Alternativa C, né? Apenas a 1 e a 2. É o nosso gabarito. Tranquilo, né, pessoal? Vamos para a questão 2. Analisar aí com calma. Em 1872, Robert Angus Smith criou um termo chuva ácida, descrevendo precipitações ácidas em Manchester, após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, que ao reagirem com compostos dessa camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerosóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar a reação em regiões distantes. A água, de forma pura, apresenta o pH de 7 e, ao contatar agentes poluidores, reage modificando seu pH para 5,6 e até menos que isso, o que provoca reações, deixando consequências.
O texto, pessoal, aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente. A chuva ácida, pluviosidade com pH baixo. Esse fenômeno tem como consequência o quê, pessoal? A gente olhando na nossa aula, o que a chuva ácida afeta, né? Alternativa A, ela vai afetar fazendo o quê? A corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição de cobertura vegetal e acidificação de lagos? Opa, é isso aí, professor. Vamos deixar marcado aqui, tá? Vamos analisar os outros. Alternativa B, ela vai causar diminuição do aquecimento global? A chuva ácida vai fazer isso? Não, né, pessoal? Essa questão não é certa, já que esse tipo de chuva retira poluentes da atmosfera, não. Alternativa B, a destruição da fauna e da flora e redução de recursos hídricos, com o assoreamento dos rios, pode até causa até destruição sim, mas assoreamento dos rios não. Então não é a nossa alternativa C. Vamos analisar a D. As enchentes que atrapalham a vida do cidadão urbano, corroendo em curto prazo automóveis e fios de cobre de rede elétrica? Não, né, pessoal? A chuva ácida, ela não vai causar enchente. Geralmente, esse problema está relacionado com solos impermeabilizados, tá? Não diretamente com a chuva ácida, tá certo? Alternativa aí. A degradação da terra nas regiões semiáridas, localizadas em sua maioria no nordeste do nosso país, a chuva ácida faz isso, a degradação das terras. Isso aqui está mais relacionadas com desertos, assim, né, com a mau manejamento do solo. Então, nossa alternativa correta é a alternativa A, né, pessoal? A chuva ácida, ela vai causar o quê? Corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e acidificação dos lagos. A gente falou isso na nossa aula. Agora, vamos para a terceira e última questão, pessoal. Olha só. Vamos ver se você consegue acertar aí. Questão 3. Chuva ácida é um termo utilizado para designar precipitações com valores de pH inferiores a 5,6. As principais substâncias que contribuem para esse processo são os óxidos de nitrogênio e de enxofre, provenientes da queima de combustíveis fósseis e também de fontes naturais. Os problemas causados pela chuva ácida ultrapassam fronteiras políticas e regionais e nacionais. A amplitude geográfica dos efeitos da chuva ácida está relacionada principalmente com o quê, pessoal? A questão está me perguntando o quê? A amplitude geográfica. Como é que a chuva ácida ela consegue alcançar tantos lugares assim? Qual é o motivo? Alternativa A. Ela alcança essa amplitude geográfica através de quê? A circulação atmosférica e a quantidade de fontes emissoras de óxido de nitrogênio e de enxofre. Alternativa B. Através da quantidade de fontes emissoras de óxido de nitrogênio e de enxofre e a rede hidrográfica. Alternativa C. A topografia do local das fontes emissoras de óxido de nitrogênio e de enxofre e o nível dos lençóis freáticos. Alternativa D. A quantidade de fontes emissoras de óxido de nitrogênio e de enxofre e o nível dos lençóis freáticos. Ou alternativa E. A rede hidrográfica e a circulação atmosférica. Pessoal, a alternativa correta é a alternativa A, né? Por quê? A circulação atmosférica é os ventos, né, que fazem com que essa chuva ácida chegue em uma grande amplitude geográfica, tá certo? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Tá ok, pessoal? Então, para a gente encerrar nossa aula, a gente vai fazer um resumo do que a gente viu aí, tá? No decorrer da nossa aula. Bem tranquilozinho, olha só. Vamos explicar a nossa aula todinha aqui. Um resumo aqui. Vamos lá. Qual é a origem da poluição para se transformar a chuva ácida? É através de quê? Indústrias, usinas, carros, né? Principalmente aí a queima do petróleo, do carvão. Até mesmo um avião vai estar liberando esses gases conhecidos como dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio. Esses gases vão se misturar com quem? Com a água, certo? O dióxido de enxofre misturado com a água vai se transformar quem? Ácido sulfúrico. O dióxido de nitrogênio mais água vai se combinando com a água, vai transformar quem? Ácido nítrico.
São esses ácidos aqui que junto com com a água ficando ali na nuvem, ele vai fazer a chuva ácida acontecer. Temos ações do vento que pode levar essas nuvens para outros lugares distantes. Mas a partir do momento que ela faz a precipitação, dependendo do local, ela vai afetar florestas e lavouras, matando aí, essas florestas. Vai afetar o solo também. E a água também, matando aí a sua biodiversidade. Mas olha só um ponto importante, pessoal. A nossa chuva, ela sempre foi levemente ácida devido ao gás carbônico. Mas devido a essa grande poluição, o ácido despenca, tá? Deixando aí 5,6, que é ideal para destruir aí monumentos, florestas e a nossa biodiversidade e afetar a nossa saúde também, tá? Então esse aí é um resumo um pouco de como é formado e como afeta aí a nossa biodiversidade, tá certo? Então a gente encerra nossa aula por hoje, espero que vocês tenham entendido. Se não, volta aí a aula, reveja, anota, faça as pesquisas, pessoal, que vocês conseguem entender, tá certo? Então a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!